Bem-vindos ao nosso podcast de saúde, onde hoje mergulhamos nas profundezas de um tema fascinante: a intersecção entre a política e a nutrição. Vamos explorar como a emblemática pirâmide alimentar, um símbolo tão reconhecido de orientação nutricional, pode ter sido mais um produto de influências políticas do que um puro reflexo da ciência. Eu aprendi desde meus tempos de graduação na Faculdade de Medicina que comer gorduras saturadas era causar problemas. Carne, vermelha ou branca, queijo, manteiga e gema de ovo foram proibidos. Diretrizes repetidas da American Heart Association, do American College of Cardiology e até mesmo da Organização Mundial da Saúde eram claras de que as gorduras em geral e as gorduras saturadas em particular deveriam ser estritamente evitadas para prevenir um ataque cardíaco. A orientação era para se reduzir as gorduras para menos de 30% do total de calorias consumidas num dia e manter as gorduras saturadas bem abaixo de 10%. Ora, a maioria das pessoas no planeta seguiu estes mandamentos dietéticos das duas associações de cardiologia mais poderosas e respeitadas. Para começar, a American Heart Association declarou em 1961 que as gorduras saturadas eram ruins porque aumentavam o colesterol no sangue, o que bloqueava as artérias coronárias e causava ataques cardíacos. E ela foi surpreendentemente levada a esta conclusão pela hipótese de um fisiologista que não se preocupou em apresentar a menor evidência. Ansel Benjamin Keys, fisiologista com doutorado pela Universidade de Cambridge, carimbou sua hipótese do coração dietético na consciência de Paul Dudley White, membro fundador da American Heart Association. White estava atendendo na época Dwight Eisenhower, então presidente dos Estados Unidos da América, que sofreu seu primeiro ataque cardíaco em setembro de 1955. Nessa ocasião, muitos americanos de meia idade estavam sucumbindo a ataques cardíacos na década de 1950 e a situação exigia respostas convincentes da comunidade de saúde. Eisenhower dirigiu a organização do Tratado do Atlântico Norte e, antes disso, foi o comandante supremo das forças aliadas que arrancaram a Europa dos nazis. Eisenhower administrou os brilhantes generais George Patton e Bernard Montgomery e alertou o público americano no seu discurso de despedida sobre o complexo militar industrial. Mas, como presidente, ele não tinha ideia do novo e em rápido desenvolvimento do complexo saúde farmacêutico industrial. Ansel Keys conseguiu lançar a sua hipótese da dieta cardíaca porque havia pouca ciência disponível na década de 1950 que pudesse explicar a quase epidemia de ataques cardíacos entre os americanos de meia idade. Ele apresentou o seu estudo de 7 países, que mostrava uma associação clara entre a ingestão de maiores quantidades de gorduras saturadas e mortes devido a doenças cardíacas. Os 7 países foram os Estados Unidos, Japão, Iugoslávia, Holanda, Itália, Grécia e Finlândia. Mas como Teicholz demonstrou, o método por trás do estudo apresentava sérias falhas. A maior destas falhas foi que Keys praticamente escolheu a dedo esses países porque apoiavam a sua hipótese. Ele deixou de fora 15 países que não revelaram qualquer associação entre o consumo de gordura saturada e a mortalidade cardíaca. Ele ignorou convenientemente a Dinamarca, a Suécia e a Noruega, cada um dos quais teve relativamente poucas mortes por ataques cardíacos, apesar de praticarem dietas desportivas com muitas gorduras saturadas. E o Chile, por outro lado, teve uma elevada mortalidade cardíaca apesar de consumir pouca gordura saturada. Um investigador imparcial teria percebido estes problemas na hipótese de Keys, como acontece agora, mas não o fez, pois não lhes foram apresentados os dados completos. Keys também verificou amostras de alimentos em busca de gorduras em menos de 4% dos 12 mil participantes que estudou. E quando os alimentos foram estudados, foram verificados durante um único dia entre os participantes americanos e durante menos de uma semana entre os participantes europeus. Keys também ficou impressionado com o grande número de pessoas longevas na ilha grega de Creta. No entanto, como escreve Teicholz, ele os testou quando jejuaram por mais de um mês durante um festival religioso. Neste período, mais de 60% da população absteve-se de carne, manteiga e queijo. Isto levou Keys à conclusão errada de que uma dieta com baixo teor de gordura era a chave para a longevidade.
A American Heart Association ficou tão impressionada com a hipótese da dieta do coração que transformou-a numa política oficial e pronto. Em 1977, mais de 220 milhões de americanos eram instados pelo governo dos Estados Unidos a aderir a uma dieta com baixo teor de gordura. Os britânicos fielmente impuseram oficialmente as mesmas diretrizes dietéticas em 1984 aos seus súditos. Notavelmente, a American Heart Association ignorou nada menos que 6 estudos aleatorizados, incluindo quase 2.500 pacientes cardíacos, que não mostraram qualquer diferença na mortalidade entre o grupo de intervenção, dieta pobre em gorduras saturadas, e o grupo de controle, que continuou com os seus hábitos alimentares regulares. Tanto a coorte de intervenção quanto a de controle tiveram 370 mortes cada. Além disso, nenhuma mulher foi estudada, e na ausência de um único ensaio de prevenção primária, a American Heart Association e o governo dos Estados Unidos formularam os seus pareceres. A indústria alimentícia também entrou em ação. Os óleos vegetais começaram a ser fabricados na casa dos milhões de toneladas. Liderando todos eles estava a Procter & Gamble, que começou a comercializar agressivamente o óleo de semente de algodão de acordo com o livro de Takeoffs, bem como a fazer uma doação considerável à American Heart Association, uma quantia que hoje vale 17 milhões de dólares. O correspondente complexo dietético alimentar saúde industrial não olhou para trás nos 60 anos seguintes. O maior ensaio randomizado que avaliou os efeitos de uma dieta com baixo teor de gordura nas doenças cardíacas e cardiovasculares foi o Women's Health Initiative. Este estudo acompanhou 49 mil mulheres na pós-menopausa que seguiram uma dieta com baixo teor de gordura, juntamente com um aumento na ingestão de frutas, vegetais e grãos, durante 8 anos, mas não conseguiram reduzir os riscos de morte, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral ou diabetes. 2 grandes revisões e meta-análises, que deixarei referência na descrição, envolvendo mais de 600 mil participantes, também não conseguiram demonstrar qualquer redução em eventos cardiovasculares ou morte através da substituição de gorduras saturadas por óleos vegetais. Contudo, houve um aumento de eventos cardiovasculares devido às gorduras trans. Agora vamos falar um pouco dos estudos de Minnesota Direct, Framingham e Pure. Entre 1967 e 1973, os médicos intervieram nas dietas de um grupo de pessoas escolhidas aleatoriamente de uma coorte de 9 mil indivíduos para o famoso experimento coronário de Minnesota. O grupo intervencionado teve gorduras saturadas substituídas por óleo vegetal poliinsaturado. O grupo de controle continuou com a dieta americana regular. Essas pessoas eram matriculadas em instituições psiquiátricas e em lares de idosos. Mais de 2.500 participantes continuaram com suas respectivas dietas por pelo menos um ano e relatórios de autópsia estavam disponíveis para cerca de 140 mortes. Os resultados deste ensaio nunca foram publicados até que um grupo de investigadores pôs as mãos em todos os dados brutos. Eles ficaram estupefatos ao saber que as autópsias revelaram que 42% das pessoas no grupo de intervenção tinham sofrido um ataque cardíaco contra apenas 22% no grupo de controle. Ambos os grupos apresentavam quantidades semelhantes de aterosclerose nas artérias coronárias. A outra descoberta importante foi que, apesar de uma redução de 13% no colesterol no sangue com uma dieta de óleo vegetal, houve uma mortalidade paradoxalmente 30% maior em pessoas com mais de 65 anos. Para explicar isto, os investigadores levantaram a hipótese de que o colesterol reduzido continha partículas de LDL mais densas que são oxidadas mais facilmente e assim invadem as coronárias mais rapidamente. Agora, na verdade, o investigador principal do experimento coronário de Minnesota não era outro senão Ancel Keys. A outra possibilidade distinta para explicar o paradoxo da mortalidade é que os óleos vegetais poliinsaturados produzissem centenas de moléculas oxidadas que são tóxicas para o corpo humano. Por exemplo, os aldeídos são cancerígenos, além de serem capazes de comprometer a cognição. Outro ensaio randomizado que avaliou a substituição de gorduras saturadas por óleo de milho também mostrou o aumento da mortalidade em relação ao grupo controle. Mais recentemente, o ensaio DIRECT terminou em Israel em 2008. Ele dividiu os participantes em 3 grupos. O primeiro foi mantido com dieta pobre em gordura, o segundo, com uma dieta mediterrânea, e o terceiro, uma dieta pobre em carboidratos e rica em gordura.
No final do período de acompanhamento, descobriu-se que o grupo com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura perdeu mais peso, apresentou os níveis mais elevados de HDL, também conhecido como colesterol bom, e apresentou níveis de triglicerídeos mais baixos do que o grupo com teor de gordura mais pobre. Na verdade, o grupo com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura também apresentou melhores marcadores metabólicos em todos os aspectos. O estudo de Framingham, que começou em 1948 e ainda continua ativo, tem acompanhado o consumo de gorduras alimentares e o desenvolvimento de doenças cardíacas entre os seus mais de 5.000 habitantes, escolhidos em Framingham, Massachusetts. Vejam só, no final do primeiro acompanhamento, os investigadores não conseguiram encontrar qualquer correlação entre ingestão de gordura, colesterol e doenças cardíacas. Mas, tal como aconteceu com o experimento coronário de Minnesota, os dados nunca foram publicados deliberadamente. William Cannell, que atuou como investigador principal do estudo em 1969-1979, chegou a afirmar: o colesterol no sangue está de alguma forma intimamente relacionado com a aterosclerose coronariana, não está mais sujeito a dúvidas razoáveis. Após um acompanhamento de 30 anos, o estudo relatou que a redução de 1 mg/cento por ano no colesterol estava associada a um aumento de 14% na mortalidade cardiovascular e 11% na mortalidade total. Finalmente, o Inquérito Prospectivo Epidemiológico Urbano e Rural, PURI. O estudo PURI avaliou o quanto a composição da nossa alimentação é responsável por desfechos adversos como morte ou problemas cardiovasculares. Para fazer isso, os pesquisadores selecionaram pessoas entre 35 e 70 anos de idade em 18 países, incluindo o Brasil, e aplicaram questionários para saber o que essa turma comia. Mais de 130 mil indivíduos foram acompanhados por cerca de 7 anos. Após as devidas análises, os pesquisadores perceberam que o maior consumo de carboidratos aumentou o risco de morte por qualquer causa em 28%. Já o maior consumo de gordura, independente do tipo, se associou com um risco 23% menor de morrer por qualquer causa. Nem carboidratos nem gorduras foram culpados por problemas cardiovasculares. A exceção foi que o risco de acidente vascular encefálico, popularmente conhecido como isquemia ou AVC, foi menor nos indivíduos com maior consumo de gordura saturada. Embora o estudo PURI tenha sido muito grande, ele foi um estudo observacional que, estritamente falando, não consegue explicar a causalidade. Assim, com base nas evidências obtidas em ensaios clínicos bem conduzidos, a hipótese da dieta do coração de Keyes está errada. No entanto, resta saber quando as grandes burocracias cardíacas começarão a editar as suas diretrizes. A máxima colesterol elevado é ruim permanece firmemente em vigor porque a sua persistência permite que os fabricantes de medicamentos persistam com grandes margens de lucro em medicamentos que podem nem ser necessários. Precisamente isto foi confirmado pelo ensaio Fourier, apresentado na reunião do American College of Cardiology, realizada em março de 2017. O Fourier foi um mega ensaio que randomizou 28 mil pacientes cardíacos para receber estatina mais evolocumab versus apenas estatinas por 2 anos. O custo anual de um regime de evolocumab é de cerca de $14 mil. No final, os níveis de colesterol LDL caíram para cerca de 30 mg/cento no grupo do evolocumab versus cerca de 90 mg no grupo que recebeu apenas estatinas. Houve também uma redução absoluta de 1,5% nos riscos de acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio. Mas, vejam só, nenhuma redução na mortalidade. Implicação disso: 75 pacientes precisarão ser tratados durante 2 anos para prevenir um único ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral, a um custo total de $1,7 milhão. É provável que vocês consigam um negócio melhor sem gastar um centavo seguindo o estudo de Copenhague. 10 minutos de corrida lenta por dia reduziram a mortalidade em 70% em comparação com ser sedentário o dia todo. Olha, é muito difícil não ficar tonto quando se é confrontado por organizações como a American Heart Association e a Organização Mundial de Saúde, que simplesmente converteram hipóteses em dogmas gravados em pedra sem qualquer evidência no passado. Mas agora vocês devem estar pensando: qual seria então um conselho dietético bom e sensato para um leigo? Eu, sinceramente, acredito que tem que haver uma aplicação de bom senso.
um pedido para continuar a comer frutas, legumes, grãos integrais e nozes. Mas ao mesmo tempo não há necessidade de ficar longe de carne, manteiga, queijo e ovos. Não há evidências de que a ingestão de gorduras saturadas juntamente com quantidades razoáveis de proteínas, com cerca de 45% das calorias como carboidratos, desencadeie um ataque cardíaco. Muito pelo contrário, surgiram evidências de que aumentar os carboidratos para 55% ou mais pode, na verdade, ser prejudicial ao coração. Até mesmo a atual epidemia de obesidade e diabetes tipo 2 são provavelmente o resultado de um aumento na ingestão de carboidratos que substituiu as gorduras na dieta das pessoas. Chegamos ao final deste episódio do nosso podcast. Hoje, exploramos as controvérsias em torno das gorduras saturadas e o impacto das recomendações dietéticas tradicionais na saúde cardíaca. Desde os primeiros ensinamentos na Faculdade de Medicina sobre os perigos das gorduras saturadas, até as diretrizes da American Heart Association e a influente, porém falha, hipótese dieta-coração de Ancel Keys, desvendamos como a ciência foi ofuscada por hipóteses sem evidências sólidas e por grandes interesses da indústria alimentícia. O impacto dessas diretrizes na saúde pública, a influência da indústria e os resultados de estudos recentes nos levam a questionar as normas estabelecidas e a importância de uma investigação científica mais rigorosa e independente. O que aprendemos sobre gorduras saturadas, colesterol e doenças cardíacas pode não ser tão simples quanto nos foi ensinado. Para mais episódios como este, cheios de insights e informações valiosas, convido você a visitar e se inscrever no meu canal do YouTube. Lá, você encontrará uma variedade de conteúdos interessantes e educativos que irão enriquecer ainda mais seu conhecimento sobre saúde e bem-estar. Não perca!